paz do Senhor, querido aluno, querida aluna. Bem-vindos ao curso do grego do Novo Testamento 1. Sim, esta é a primeira lição. Vocês já vão aprender o alfabeto, vão conseguir formar as sílabas e aprender a pronunciar as primeiras palavras. Não é emocionante pensar que você será capaz de pegar o Novo Testamento e ler em grego? É importante essa vontade que você tem de se aprofundar nas línguas dos manuscritos, porque a tradução é excelente. A Bíblia, ela tem a história da Bíblia, de como a Bíblia chegou até nós podemos observar que ela é um livro para ser traduzível, para que todas as pessoas possam ter acesso à mensagem da palavra de Deus, à mensagem do Evangelho. Mas mesmo assim, é muito importante que nós tenhamos a vontade de conhecer a língua grega para ler como estava no manuscrito original. Em português, nós temos uma riqueza na nossa língua, nós temos em português a Bíblia e também em diversas versões, em diversas traduções. Então, isso também é um recurso importante para quem está interessado em se aprofundar no estudo da Bíblia. Mas é um diferencial quando você consegue ler o texto no hebraico ou no grego. Então, esta primeira aula é o primeiro passo que você dá para uma nova etapa da sua vida, uma nova etapa da sua vida de estudos bíblicos, em que você começa a se familiarizar com a língua grega para que consiga ler, então, com mais detalhes o texto das Escrituras Sagradas. Espero que você goste dessa jornada, que você se dedique, que você esteja empenhado nessa caminhada. Vamos lá? Então, para começarmos a nossa jornada na nossa viagem ao mundo da língua grega, algumas dicas para a sua rotina de estudo. Lembrando, rotina de estudo, isso. Rotina de estudo por quê? É importante que você estabeleça uma meta diária de como você vai lidar com os seus estudos. Por exemplo, olha, eu vou dedicar 15 minutos por dia de manhã, ou 15 minutos de manhã e 15 minutos à noite. Defina qual é o tempo que você vai dedicar ao seu estudo. Por que isso é importante? Porque você estabelecendo, você todo dia vai pensar, será que já cumpri aquela meta? E então faça assim. E é importante que você comece com passos pequenos. Não queira fazer algo enorme já no primeiro dia. Não. Dedique poucos minutos. E se você perceber que aqueles poucos minutos não são suficientes e que você tem condições de se dedicar mais tempo, então vai lá e aumenta mais um pouquinho. E aos poucos você vai aumentando então o seu tempo com os exercícios, com a leitura do manual, com a leitura do livro-texto, com a leitura da Bíblia mesmo. Então, se organize para isso. Segunda coisa, tenha um caderno para você fazer os exercícios, para você fazer as suas anotações. Deixe seu materialzinho lá separado. Seu livro, seu manual, seu computador. Deixa tudo lá organizado, que isso facilita quando você vai estudar, porque senão toda vez você vai ter que ficar procurando. Ai, onde que deixei mesmo? Ai, será que ficou ali? Será que ficou aqui? Então, reserve um lugarzinho, um horário e também um lugarzinho para você fazer os seus estudos, ok? Então, hoje, nossa lição 1, nós vamos aprender o alfabeto, vamos aprender as letras e vamos começar a pronunciar. Por enquanto, não vamos nos preocupar em traduzir, vamos nos concentrar mais em conhecer as letras e saber como é possível pronunciá-las, ok? Então, nessa primeira lição que nós vamos falar do alfabeto, quando você pensa no alfabeto A, B, C, D, E, F, pode não. Tá, é só o alfabeto. Mas você sabia que a Bíblia já faz menção a um alfabeto? Sim, ao alfabeto grego. Então vamos lá em Apocalipse ver como isso aparece? Então, em Apocalipse 1:8, nós lemos: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, aqui, quando Jesus fala, eu sou o Alfa e o Ômega, que está explicando que ele é o início e o fim de todas as coisas, porque ele é o Criador,
Então, aqui Jesus, quando ele usa o alfabeto, ele fala do alfa e do ômega, ele está usando o alfabeto para exemplificar que ele é o começo e o fim das coisas. Então, vamos lá conhecer finalmente o que é esse alfa e o que é esse ômega? Então, agora nós vamos estudar essa tabela do alfabeto grego. Nós vamos estudar todas as letras, aprender o formato, como fazer o desenho da cursiva e como pronunciar cada uma delas. Observem que nós vamos aprender tanto a forma quadrática, a forma impressa, quanto a forma cursiva, porque a forma impressa você lê, é aquela que quando você está com o texto ou do Novo Testamento mesmo na sua mão, ou quando você está lendo algum texto online, então você precisa conhecer essas letras impressas. E a letra cursiva é para você escrever no seu caderno, para você fazer os exercícios, para você praticar durante o estudo. Então, por isso que é importante você estudar as duas formas do alfabeto, ok? Então, vou mostrar para vocês o porquê é importante nós, então, aprendermos as letras maiúsculas e minúsculas. Vamos lá. Se você entra na internet, no site do Codex Sinaiticus, o que é o Codex Sinaiticus? É o códice, é um códice antigo, e tem a Bíblia toda disponível, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, em grego. Então, aqui, quando nós vemos o texto, por exemplo, do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, nós temos então aqui a foto desse manuscrito. Nós podemos ver exatamente como esse texto está em grego. E observe, são letras maiúsculas. Por isso, se você vai trabalhar com o manuscrito diretamente, se você vai estudar os manuscritos, muitas vezes você vai se deparar com as letras maiúsculas. E uma curiosidade, observe que você não tem um espaço entre uma palavra e outra. Elas são escritas na sequência. Por que isso? Porque na época você economizava, né? Aqui no caso é um pergaminho, então você economizava o seu material de escrita. Então observe aqui como é interessante esse recurso do Códice Sinaítico, porque você consegue ver aqui, ó, en, arre, ren, ro, logos. Olha como é interessante esse recurso. Ele seleciona para você a palavra toda, então você não precisa ficar preocupado em fazer a separação entre uma palavra e outra. E aqui ao lado, você tem a transcrição. E na transcrição, veja, está em letra minúscula. Então você precisa conhecer tanto um formato quanto o outro para você conseguir então estudar o Novo Testamento grego. E aqui embaixo nós temos a tradução em inglês, alemão, em russo ou em grego. Então aqui você teria a tradução. Agora, se você olha aqui o texto simplesmente numa versão online, uma versão que fica disponível, você vai encontrar então o texto com as letras minúsculas e as maiúsculas quando necessário. E esse recurso aqui, nesse site greekbible.com, você tem o recurso de colocar todo em letra maiúscula. Então, o mesmo versículo, você também pode ver em letra maiúscula. Então, você pode treinar os dois. Você pode usar, quando tiver curiosidade, em procurar um versículo ou saber como que aparece na forma grega e até olhar no Códex Sinaíticos, caso seja o seu interesse, ok? Então, vamos voltar para a nossa tabela do alfabeto e aprender finalmente essas letras e como ler para você poder fazer uso desses recursos que estão online, ok? Então, vamos lá começar com a letra alfa, como nós escrevemos e como nós pronunciamos essa letra. A letra alfa, aqui temos maiúsculo e minúsculo. Observem que a maiúscula é parecida com a letra A do português. E o som da letra alfa é A, como água. Aqui veja que quando você faz a cursiva, a letra alfa fica entre as duas linhas. A próxima letra é beta. A letra maiúscula é parecida com a letra no português.
A letra minúscula, veja que tem uma perninha estendida, um pouquinho abaixo da linha. E o som da letra beta é B. B. Aqui temos gama. Gama maiúsculo. Observe que parece um ganchinho, né? E aqui nós temos gama que fica abaixo da linha com uma barriguinha. E a letra cursiva é parecida com a letra impressa. E esse espacinho que você observa aqui é opcional também aqui na letra cursiva. Você pode fazer tanto fechadinho quanto aberto. E o som da letra gama é o som do G do português, o som como seria da letra G. Aqui temos delta, tem o som de D, como em dedo, dado, e parece bem com o D da língua portuguesa, mas a letra maiúscula é um triângulo. Na sequência temos a epsilon, a letra epsilon, a vogal, também tem semelhança com a letra E do português e o som é E. E veja como é fácil de fazermos na cursiva, é o formato da letra E mesmo. Na sequência temos uma letra que não temos no português, o som não temos no português, que é o som ts, ts, tse, a letra é tseta, e o som então é ts, tse, tse, D com Z, tse. Observe que a letra maiúscula parece o Z, mas a letra minúscula tem um formato bem diferente. Então, na cursiva, você inicia acima da linha, faz uma volta, deixando ou não uma barriguinha dentro, desce meio encurvado e finaliza numa curvinha como se fosse um S, também abaixo da linha. Na sequência, temos a letra ETA, que tem o som de E também, observem. Como o epsilon, ETA também tem o som de E. E o formato maiúsculo parece o H, minúsculo parece o N com uma perninha mais estendida. E a cursiva é bem parecida, então, com a impressa. Observem, essa letra pode nos enganar bastante no início da nossa jornada do estudo da língua grega. Por quê? É uma letra que tem o som de E, o formato do maiúsculo é H e o minúsculo tem o formato de N. Ai, 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 não se preocupe, você vai se acostumar. Não saia correndo, aguenta mais um pouquinho aí. Vai dar tudo certo. A próxima letra é a letra theta, e essa letra theta, ela tem um som diferente que não temos em português, é aquele som de um T entre os dentes, como se fosse no inglês um thank you, thanks, e então nós pronunciamos esse você pode pronunciar assim, você pode pronunciar também o T seco, como nós temos no português, então teta, mas é mais recomendado que você diferencie para não confundir depois com a letra que tem com o tal que tem o som mesmo de T. Então, e aqui nós temos então o formato maiúsculo e minúsculo que são similares. A diferença é a distância entre o risquinho. Aqui fica no meio, enquanto na minúscula você cruza até as bordas. E o formato cursivo também é bem parecido com o impresso. Aqui temos a letra iota, que tem o som de I, como em igreja, I, maiúscula como nosso I, minúsculo é também como nosso I, mas observe que não tem pingo. Iota não leva pingo, como I, ok? Atente-se para esse detalhe. Aqui temos capa, que a letra capa, que ela tem o formato do K e também tem o som do K. Então não causa grande confusão para a gente, não. A próxima letra é lambda e ela tem o som do L. Observem que o formato não tem nada a ver com o nosso L da língua portuguesa. É como se fosse um A sem o traço.
E aqui é um A menorzinho com uma puxadinha em cima. E aqui uma voltinha do lado, um sharp. Aqui também a letra cursiva é bem parecida, atente-se ao detalhe das curvinhas. A próxima letra também parecida com a nossa do português, a letra M. O nome dessa letra é mu e o som dela também é de M. Observem que a letra é minúscula, ela parece um U, mas olha aqui, a perninha que fica para baixo, tanto na impresso quanto na cursiva. Atente para essa puxadinha do mu. Aqui nós temos então nu, que a maiúscula é parecida com N do português, mas observem que a minúscula não tem nada de N. Não é V, é o som de N. E veja aqui o desenho então da cursiva. Faça com muito cuidado esse ladinho aqui para não ficar redondo, ok? Faça compridinho. A próxima letra então é Xi. É como o som do X, mas o X do português, quando a gente fala táxi, então não de xícara, mas de táxi, xi. Observem que diferentona que é essa letra. A maiúscula nós temos 3 risquinhos, aqui a minúscula várias voltinhas, várias curvinhas. Aqui nós podemos ver, você começa em cima da linha, faz uma volta, pode ser abertinho ou fechada, faz outra curvinha e finaliza como se fosse um S tortinho. Aqui, observem a próxima letra, que é ômicron. Parece o nosso O da língua portuguesa, não só parece, como também tem o som do O, sem grandes segredos também. A próxima letra é Pi. Observem que parece uma coluna, né? É uma construção, 2 colunas ligadas em cima. Aqui a minúscula entre as linhas. E para desenhar também você faz o primeiro risco e depois as 2 perninhas dessa coluna. E o som é de P. Atenção, porque essa letra que aparece agora, ela se chama Rô e tem o som de R, não tem nada de P. Embora a aparência seja de P da língua portuguesa, o som dela é de R e o nome é Rô. Na sequência nós temos sigma. A letra sigma tem o som de S. Então aqui nós temos o sigma maiúsculo e o sigma minúsculo. Observem que você começa um risquinho e finaliza nessa bolinha. Atenção, porque o sigma que nós vemos agora é o sigma maiúsculo, claro, para começar uma palavra. E essa minúscula nós utilizamos ou no início de uma palavra ou no meio de uma palavra. Porque se for no final, ela tem esse formato aqui, então, que lembra bastante o S da língua portuguesa. Então, veja que a letra sigma, ela tem 3 formatos, então. Tem uma maiúscula e 2 minúsculas, sendo que essa minúscula é para o início e o meio da palavra, e essa daqui é para o final da palavra. Na sequência, nós temos a letra tal, que parece o T da língua portuguesa, e tem o som mesmo de T, como em tatu também. Então, também não nos dá problemas. Aqui nós temos então a letra Y, e o som dela você começa com I e termina com U. Como assim? I, I. Você começa falando I, mas acaba falando U. I. É assim que nós pronunciamos, então, Y. Observem que o formato dela, o maiúsculo lembra o Y, mas a minúscula lembra a nossa letra U. Então, cuidado com essa letra, porque aqui embaixo vocês observem que ela é redondinha. Se você fizer um pouco mais comprida, pode confundir com o NU. Então, preste atenção como você vai treinar esse exercício. Aqui nós temos a letra Fi, que
é basicamente um círculo com um corte ao meio. A maiúscula ultrapassa, então, a altura da linha superior. E essa daqui, a minúscula, você ultrapassa a linha inferior. Então, observem aqui o tracinho, então, da letra Fi. E o som dela é de F do português, como faca, foca. A próxima letra é a letra que parece X, né, do português, mas o som dela é um som de R e o nome dela é Ri. Observe que esse R não é o mesmo som do Rô. O Rô é como se nós falássemos um rato, rosa, rua. Aqui, esse R é como se fosse aquele do carioca ou do alemão. Então, é o bar, a carne. Então, tem um sonzinho diferenciado da garganta. Quando você vai ler, então, esse R, esse som desse R aqui. A próxima letra, aqueles que estão familiarizados com a psicologia vão reconhecer o símbolo. A letra Psi tem esse formato, então, como se fosse um, um instrumento musical, né? Parece uma florzinha também. E o som dela é Psi, Psi. Então, observem que você desenha meio círculo entre as linhas e faz o seu corte. Igual a letra Fi tem o corte, aqui também no Psi nós fazemos o mesmo traço. E finalmente, a última letra, que é a nossa letra ômega, lá do nosso versículo de Apocalipse 1:8, que tem o som de O. Observem que a letra maiúscula parece uma ferradura e a letra minúscula parece a letra W. E o som dela é O. Então, também é uma letrinha que exige a nossa atenção e o nosso cuidado. Então, essas são as letras do alfabeto grego. Só para revermos toda a tabela, temos a visão geral do alfabeto. Então, aqui nós temos alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, psi, ômicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, ri, psi, ômega. Observem então aqui as três formas do sigma. Sigma do início e do meio e sigma final. Aqui, querido aluno, querida aluna, eu incentivo que você tenha no seu caderno ou numa folha, você copie exaustivamente esse alfabeto, até que você memorize bem as letras e conforme você for copiando, vá pronunciando. Então, alfa, alfa, a, beta, b, b, b. Então, vá falando para que você vá se acostumando a associar o som à letra, ok? Então, vamos chamar atenção agora para aquelas letras que exigem algum cuidado nosso no início, até que estejamos acostumados com o alfabeto. Quais são esses cuidados que precisamos ter? Aqui, então, com a letra eta, o eta minúsculo, por quê? Porque parece N, mas não é N, tem o som de E. E esse daqui parece V, mas o som é do N, é a letra NU. Aqui temos iota, que não tem o pingo. Nós temos aqui a letra Rho, que parece P, mas o som é de R. Temos aqui mu, que é a letra que tem o som da letra M e não é U. E aqui temos ômega, que tem o som de O e não o som de W do português. Ok? Se atentem para essas 6 letrinhas, porque elas podem confundir um pouco a sua leitura. E observe que são as letras minúsculas, porque as letras maiúsculas apresentam outras diferenças. Então, memorize bem essas 6 letrinhas.
Observem aqui essa palavra. Nós temos aqui cosmon e aqui nós temos cosmo. Em cima, quando você vê esse cosmon, você está dizendo mundo. Quando você se depara com cosmo, está dizendo que é do mundo. Então, se você não faz direitinho o formato da letra, aqui sendo uma pontinha, aqui sendo a curva, você pode confundir duas formas, duas palavras que têm sentidos diferentes. Então, por isso que esse alerta para vocês tomarem cuidado ao memorizarem a letra e ao copiarem para terem certeza que estão fazendo certinho, ok? Então, vamos continuar agora com as vogais. As vogais são importantes, elas, para qualquer língua, elas nos ajudam a dar som às consoantes, né? Então, vamos lá entender um pouquinho quais são essas vogais. No grego, elas são 7, alfa, épsilon, eta, iota, ômicron, y, ômega. E elas são classificadas como breves, longas e comuns. Por que breve? É uma vogal breve como se ela fosse pronunciada de maneira mais curta do que a longa. Então, ela tem, vamos chamar assim, ela tem um som, uma potência de som menor, mais curta. Então, as vogais breves, épsilon e ômicron. As longas, eta e ômega. E a comum, alfa, iota, y. Elas podem ser breves ou longas. Quando nós juntamos as vogais, elas formam os ditongos. O que são ditongos? São vogais pronunciadas juntas. Pode parecer um pouco estranho nós falarmos sobre vogal breve, vogal longa, sobre ditongo. Esses detalhes são importantes para as seguintes aulas, para as seguintes lições, para vocês entenderem questões como o acento, como mudança, quando você muda a terminação de uma palavra, que alterações que você faz na fonética. Então, é importante você entender direitinho quais são as vogais, quais são os ditongos e como eles funcionam. Então, aqui, a tabela dos ditongos. São vogais pronunciadas juntas. Geralmente, é uma vogal aberta e fechada. Porque nós temos uma exceção aqui. Nós temos uma exceção, que é Y e iota, que são duas vogais fechadas. Por isso, então, que nós dizemos que geralmente, porque não são em todas as situações. Então, aqui, quais são os ditongos do grego? Alfa iota, épsilon iota, ômicron iota, alfa y, épsilon y, ômicron e y. E como que fica a pronúncia, então? Aqui ficaria ai, ei, oi, ao, eu, ui. Então, essas aqui são as pronúncias desses ditongos. Agora, nós temos no grego também um ditongo especial que apresenta um iota pequenininho. Observem, não é um problema de impressão aqui. Não é um borradinho. Aqui é um iota pequenininho que nós chamamos de iota subscrito. E ele não é pronunciado. Embora ele não seja pronunciado, não deixa de ser um ditongo. E a pronúncia, então, fica a, e, o. Ok? Então, se atentem, porque é bem frequente nós observarmos isso nas palavras. Esse ditongo com iota subscrito. Então, até aqui, nós aprendemos o alfabeto, nós aprendemos, então, quais são as vogais breves, as vogais longas, e também vimos os ditongos e quais as pronúncias dos ditongos. Então, agora nós vamos retomar aquele primeiro versículo que nós lemos no início da lição, mas agora nós vamos ler o versículo em grego. Nós vamos ler o versículo em grego para irmos treinando essas letras, e já aprender a juntar, então, as sílabas para formar as palavras. Então, aqui nós temos, observem a letra maiúscula
É a única letra maiúscula que nós temos aqui nesse verso. Ego ou ego, ego eimi to alpha kai to ômega, legei kyrios ho theos. Ho on kai ho en kai o erhomenos ho pa pantocrator. Apocalipse, Ioanoi 1 e 8. Então, vamos observar aqui. Nós temos a letra epsilon maiúscula, gama e ômega. Então, como no português, nós separamos as sílabas, então nós lemos, se o epsilon tem o som de e, go. Por quê? O som do G mais o som de O me dá o som de go. Então, fica ego. Aqui, nós temos, então, ei, mi, um ditongo, epsilon com iota, mi, que é, então, outra sílaba. Ei, mi. To, tal, ômicron. Então, nós, juntando, nós temos o som do T mais o som do O, to. Aqui, alfa, lambda, fi, alfa. Então, A mais L. Quando nós juntamos esse som, nós temos ao. F, A, Fá. Então, to, alfa. Cai, capa, com som de K. Alfa, I. Observem o outro ditongo. Então, cai. To, ômega. Porque o ômega aqui está sozinho. Legei, legei, lambda com som de L, epsilon com som de E. Então, L com E, Lé, gama, epsilon, I, G, E, I, legei. Kyrios, kappa, Y, Q, Rho, iota, ômicron, sigma, Rios, Kyrios. Rho, e nós já vamos entender por que é Rho e não O. Theos, observem, teta, o som do Theos. Rho, on, Kai, Rho, en. Observem aqui, ai, olha só, eta, que tem a cara de N, mas tem o som de E. E aqui nós temos o nu, que tem cara de V e tem um som de N. Então, como nós lemos isso? En. Não vai tentar fazer neve, neve, não é neve. É en. Cai, ro. Observem aqui o errômenos. Por que errômenos? Porque epsilon com o som do ro, que é o som de R, então fica er. O ri, que tem o som do R do carioca, então fica errômenos, errômenos. Ró, pantocrator, pan, ó, som de P, do pi, alfa, aqui o nu, que tem cara de V, mas é som de N, então é Ró, pan, to, crator. Aqui, então, você tem o P, o som do P no pi, mais o Rho com o som do R. Então, prestem atenção. Rho, pantocrator. Entenderam? Estão emocionados? É o primeiro versículo em grego com o qual você se depara neste curso. Você já consegue, então, identificar as letras e já tentando juntar o som delas para ir formando as sílabas. Vamos seguir para entender o que são, então, esses acentos que nós estamos vendo aqui. E chega ao ponto desse daqui não ser ômicron com som de O, mas ser um som de Rho. O que está acontecendo? O que são esses sinais, então? Como é que eu entendo esses sinais quando eu olho no texto grego?
Esses sinais são chamados sinais de aspiração. O que são os sinais de aspiração? Nós temos dois. Nós temos o espírito forte ou rude e o espírito fraco ou brando. Quando aparece, então, o espírito forte ou rude, ele traz um sonzinho de R. E quando é um espírito fraco ou brando, ele não altera a pronúncia da palavra. Vejamos os exemplos. Aqui vocês podem observar, nós temos 4 palavras e essas 4 palavras se iniciam por vogal. Por quê? Porque o sinal de aspiração, ele só aparece quando é o início de vogal. Então, aqui nós temos hieron, iota, epsilon. Então, como é uma vogal, a vogal recebe um sinal de aspiração, que aqui é o forte ou rude. Como eu sei? Observem, a perninha está voltada para a direita. Se a perninha está voltada para a direita, é porque é um espírito rude. Então, vai ter um som de R na frente. Então, fica... Não é hieron, é hieron. E aqui embaixo nós temos então primeiro um ditongo. Sim, o ditongo é a soma de 2 sons vocálicos. Então aqui então nós precisamos também colocar o sinal de aspiração. Mas não é na primeira vogal, mas sim na segunda que você coloca o sinal de aspiração. Observem como isso te dá uma dica. Aqui em cima não é ditongo, como sabemos? Porque se fosse ditongo, o sinal de aspiração viria aqui no epsilon. Aqui, como é um ditongo, o sinal de aspiração vem no iota. Então, aqui nós lemos ruios. Não é uios, é ruios. Tem um sonzinho de R, então, que é acrescentado na frente do ditongo. Esse espírito forte ou espírito rude não aparece somente em vogais ou ditongos, mas também na letra Rho. Mas aí não vai mudar o som, porque a letra Rho já tem o som de R. Então, quando você vê, por exemplo, Roma, Roma, que é em grego, vai aparecer no texto do Novo Testamento, vai aparecer o Rho maiúsculo com um sinal de aspiração forte ou rude. Vamos então observar aqui o espírito fraco ou brando nessas duas outras palavras que nós temos aqui. Então, nós temos alfa, delta, epsilon, lambda, fi, ômicron, sigma final. Começou com vogal, então precisamos de um sinal de aspiração. E aqui no caso é brando ou fraco. E como eu sei disso? Olha só a perninha está voltada para a esquerda. Então aqui eu leio adelfós, não é radelfós. Por quê? Porque é o espírito brando, então não tem alteração na pronúncia. Então fica adelfós. E a segunda palavra aqui, nós temos um ditongo, como eu sei que é um ditongo, porque são 2 vogais, e o sinal de aspiração aparece, então, na segunda vogal. Então, isso me sinaliza que é um ditongo. E aqui nós lemos Uranos. Por que Uranos? Porque é um ditongo, então a soma dos sons vocálicos me dá o som do U. Então fica Uranos. Ok? Espero que você tenha entendido esse ponto dos sinais de aspiração, porque a partir de agora você vai sempre se deparar com ele quando uma palavra se iniciar com vogal ditongo ou com a letra Rho. Então, familiarize-se com essa voltinha. Se a voltinha da aspiração é voltada para a direita ou para a esquerda. Se é voltada para a direita, então é o espírito forte. É forte e vai alterar o som da sua vogal. Agora, se a perninha é voltada para a esquerda, então é o espírito brando ou fraco, não há alteração na pronúncia da vogal, ok? Então vamos seguir para outros sinais, porque aqui nós vimos o sinal de aspiração, mas eu nada falei sobre esse sinal que aparece aqui. O que será então esse sinal? Aqui nós temos os sinais de acentuação, como no português nós temos
acento agudo, circunflexo, acento grave. Em grego também você tem esses sinais de acentuação. E para que esses sinais de acentuação servem? Eles servem para mostrar a sílaba tônica. Ele não indica se a pronúncia é aberta ou fechada, mas mostra para você que é uma sílaba tônica, que é aquela sílaba que tem a tonicidade diferenciada em relação às outras sílabas. Como assim? Vamos dar um exemplo em português. A palavra, por exemplo, pássaro. Pássaro. Você dá um destaque pro pá, para a sílaba pá. Por quê? Você dá o estresse nessa sílaba. Não é pássaro, não é passaró, não é pássaro, não é pássaro. Então você dá um destaque. E no grego, os sinais de acentuação servem para a mesma coisa, para ajudar a gente na pronúncia, como é que nós vamos pronunciar aquela palavra, qual que é a sílaba que tem esse destaque. Então, aqui, o acento agudo. Nós vemos a palavra logos. Ó, logo, você pode falar logos, porque também está correto, não está errado, porque o que sinaliza o acento que a sílaba tônica, então, é o lo. Aqui nós temos erro. Ó, observem, a vogal que leva aspiração e o sinal de acentuação. Então, eles vêm juntos, andam um do ladinho do outro. A palavra de baixo também tem um acento agudo e se trata de um ditongo, porque nós vemos o sinal de aspiração ao lado, o sinal brando, ó, a perninha voltada para a esquerda. Então, aqui nós lemos oiku. Temos um ditongo no início e um ditongo no final da palavra. Observe, que curioso. E o acento, então, vem aqui no ditongo. O acento circunflexo, observe, parece um chapeuzinho, doron, oikos. E o acento grave, adeofos e rodos. Observem aqui uma vez mais o sinal o sinal de aspiração, aqui brando e aqui forte ou rude, brando com a perninha para a esquerda, o rude com a perninha para a direita. Então, aqui, adelfós, rodós. E o acento grave, então, na última sílaba aqui da palavra. Então, observem que nós temos, então, sinais de aspiração e sinais de acentuação no grego. E os dois andam juntos, muitas vezes, quando você pode observar, então, quando a palavra se inicia por vogal, você observa os dois sinais na mesma palavra. Não é um erro, então, se você encontrar algo assim, não fique assustado, ok? E outros sinais que nós temos no grego e que nós precisamos aprender são sinais de pontuação, que podem, às vezes, dar uma confusãozinha na nossa cabeça. Como são os sinais de pontuação? Aqui nós temos, então, uma vírgula, e que no grego tem o mesmo significado do português, a vírgula. O ponto final também indica o ponto final. Mas no grego existe um ponto que ele não fica embaixo, ele fica mais para cima, observem. É um ponto só, não foram dois pontos que deu erro de impressão, que ficou faltando um pedaço, não. É um ponto que ele fica um pouquinho mais para cima. E esse ponto que fica um pouquinho mais para cima, ele pode ser interpretado como ponto e vírgula ou como dois pontos. E nós temos o ponto e vírgula, e esse ponto e vírgula significa o quê? Um ponto de interrogação, vai indicar uma pergunta. Cuidado para não confundir o ponto e vírgula com o ponto e vírgula do português, porque senão às vezes pode parecer confuso, porque vai ser uma pergunta. Então, até aqui, tudo em paz? Reveja a sua lista com o alfabeto, copie, veja se você já consegue relacionar o som com a letra. Veja quais são as vogais breves, as vogais longas, quais são os ditongos, qual a pronúncia dos ditongos. Identifique os sinais de aspiração. Forte ou fraco? Altera o som da vogal ou não altera? E
observem os acentos. Então, estudem bastante esses pontos e vamos praticar um pouquinho agora com alguns exercícios. Fora aqueles exercícios que você já tem para fazer, que o manual te indica e também o livro-texto te indica, você pode, com as videoaulas, você pode então também treinar um pouquinho. Então vamos lá. Aqui, nós já vimos essa palavra. Observem: alfa, delta, épsilon, lambda, fi, ômicron, sigma final. Então, o som A, D, E, L, F, O, S. Juntando, então, o som dessas letras, nós temos adelfós. Observem que aqui nós temos um sinal de aspiração fraco, então não vai haver mudança na pronúncia do alfa. A próxima palavra, você já consegue ler? Consegue identificar? Quando nós temos beta, lambda, epsilon, então nós temos blé, pi, epsilon, iota, pei, blépei. Observem um acento agudo. E na sequência nós temos alfa, nun com som de N, θ com som aspirado, rho, que tem o som de R, ômega com som de O, pi com som de P, ômicron com som de O, nu com som de N. Então, juntando isso daqui, temos anthropon, ok? Adelfós, blépei, anthropon. Próxima frase, então nós temos delta, ômicron, y, lambda, ômicron, sigma. Observem aqui o ditongo, quando você junta ômicron e y, você tem então som de U. Então aqui você lê dulos, dulos. Aqui temos gama, rho, alfa, fi, epsilon, iota. Outro ditongo. Então aqui nós temos grafei, acento agudo. E finalmente, lambda, ômicron, gama, ômicron, y, sigma final. De novo, então nós temos esse padrão aqui, né? Observe que parece invertido da primeira palavra. Ômicron, ditongo, ômicron, ditongo. Então, se aqui é dulos, aqui é logos. Então, nós temos o sonzinho invertido. E finalmente, para finalizarmos a lição de hoje, a última frase que tem palavras bem compridas. Apostoloi, didascosin, anthropon. Ok? Observem então aqui sinal de aspiração e acento. Aqui, sinal também de acentuação, sinal de acentuação. Espero, meu querido aluno, minha querida aluna, que você já esteja, então, pegando o gostinho da língua grega. E agora, então, mãos à obra. Treine, exercite bastante para ficar familiarizado com o alfabeto, com o som, para que possamos prosseguir para assuntos mais complexos na nossa jornada da língua grega Koiné. Até mais, Deus te abençoe.